E o óbvio aconteceu, o PFL comprou o Bellator. Será que o UFC tem que ficar preocupado? Essa semana foi anunciado oficialmente a aquisição do Bellator pelo PFL. Faz parte agora da mesma empresa. Eles fizeram uma baita propaganda em cima disso aí, dizendo que agora eles são uma das maiores potências de MMA do planeta, obviamente querendo rivalizar aí junto com o UFC. Mas será que essa compra é o suficiente para tornar a PFL essa máquina toda para brigar com o UFC? Será que o UFC tem que ficar preocupado? Sendo muito sincero com vocês, acho que não, né? Porque, gente, o UFC já passou por muitas tempestades e é o famoso assim, eu só vou acreditar vendo. Agora, é um impacto grande no mundo do MMA? Com toda certeza. Eu tenho, basicamente, vou colocar muito em aspas aqui, o segundo e terceiro se unindo em um grande evento, que aí realmente, hoje você tem um número bem relevante de atletas, inclusive muitos ex-UFCs, que estão no Bellator, que estão também no PFL. Então, realmente, é um número de lutadores muito expressivo, que eu acho que vai garantir, ao menos ao PFL e Bellator, uma rotatividade de eventos grande, coisa que eles não conseguiam fazer, talvez, antes, por falta de lutador mesmo. Não tinha no seu plantel gente suficiente para conseguir fazer rodar, como o UFC faz toda semana, tem evento, etc. Muitas vezes você via que o UFC, às vezes o Bellator ficava em 1 a 2 meses sem evento, dependendo da situação. Pode ser que eles consigam organizar isso melhor, porque, ao que tudo está indicando, o Bellator não vai ser extinto de forma imediata. Ou seja, em 2024, a gente vai ter o PFL com algumas outros brands que eles estão criando, né? Como vocês sabem, o PFL faz aquela situação de ligas, né? De seasons, que eles vão ter lá temporadas, e cada temporada uma categoria específica, ao final a pessoa, o lutador, ganha $1 milhão, mas com a vida do Ngannou vão ter também eventos especiais, onde o Ngannou não vai lutar em temporadas, mas vai fazer lutas pontuais, valendo uma grana bem pesada. E como o Bellator vai funcionar, então, em 2024? Pois é, essa é uma coisa que a gente não entendeu direito, porque a divulgação, assim, não é exatamente clara de quais são os planos, né? O que a gente sabe é que, por exemplo, o Bellator vai ter 8 eventos em 2024. Cara, 8 eventos é menos do que um evento por mês. É muito pouco evento do Bellator. Então, assim, tá, porque me parece, fica até aquela impressão de assim, eu não sei o que fazer bem, vou deixar o Bellator aí. Ou o Bellator pode funcionar como se fosse um evento especial, um evento numerado do UFC, porque eles já colocaram que vai ter 2 disputas de cinturão em cada um desses eventos do Bellator, assim. Então parece que vai ser os eventos grandes. Então ele vai ter as series rodando ali no PFL, com a frequência muito maior, podendo chegar até 30 eventos do PFL por ano, e do Bellator 8 sendo os eventos aparentemente mais especiais, que talvez a gente tenha o campeão contra campeão, talvez seja essa a marca que eles vão colocar, o Bellator funcionando meio que como o UFC numerado, né? Aquele evento que é para vender mais pay-per-view, para juntar mais galera. Agora tem muitos outros problemas que vai ter o PFL e o Bellator, problemas que talvez sejam legais de resolver, tá? Agora eles têm muitos atletas, tá? Com todo o plantel que já tinha o PFL e o Bellator, na hora que você junta esse pessoal todo, como é que você vai fazer uma temporada? Porque antigamente a gente tinha temporadas do PFL que começavam nas quartas finais. Ó, só tem 8 lutadores, começa direto nas quartas, porque não tem como fazer uma temporada grande. Eu não tenho como começar com 16 atletas, porque eu não tenho tudo isso numa única categoria de peso. Agora vai ter. Na verdade vai ter até mais. Então vão ter vários problemas para eles poderem resolver em relação a isso. Será que eles vão acabar usando eventualmente o Bellator como uma porta de entrada para participar das temporadas? Porque é isso que o André falou, é um prêmio final de $1 milhão, que antes tinha mais demanda do que atletas, e agora vai ter mais atletas do que demanda. Então, esses atletas vão ter que fazer pelo menos alguma coisa para merecer, talvez, estar entre os 16 ou entre os 8 finalistas para participar daquela temporada. Como isso vai funcionar? Não sabemos ainda. Esses eventos do Bellator que vão acontecer em 2024, que inclusive é Bellator International Champion Series, vão ter 2 disputas de cinturão, mas a gente já sabe, não tem tantos campeões assim para ter inédito em todos eles toda vez, né? Então, será que os campeões vão ficar defendendo esses cinturões ali por enquanto? Porque, ao que tudo está indicando, esse campeão contra campeão não seriam nesses eventos do Bellator, mas nesses mega eventos que o PFL faria, que inclusive poderia, por exemplo, o Jake Paul e o próprio Ngannou participar. Lembra quando o Rise enfrentava o campeão do Rise, enfrentava o campeão do Bellator?
vai ser mais ou menos isso, né? Vão ser tudo dentro do mesmo dono, mas vai ser tipo evento contra evento. Qual o campeão que vai prevalecer? Então, será que dentro desses eventos o Bellator vai manter a lógica dos seus rankings de categoria? Vai ter alguma defesa de cinturão ali? E agora, o maior problema que eu acho que é manter o nome do Bellator. Você está contando com o ovo, tipo assim, está contando com tudo que vai funcionar. Por quê? A gente já fez um vídeo colocando quem são os potenciais nomes do Bellator que podem simplesmente falar: não, muito obrigado, não quero mais estar aqui, eu vou para o UFC. E a gente talvez não está contabilizando isso. Será que o Bellator vai conseguir segurar esses campeões todos? Pois é, como é que vai ser o relacionamento? Muita gente estava com o Scott Coker, inclusive foi dito que o Scott Coker vai ser oferecido para ele continuar na empresa se ele quiser. Mas muitos atletas foram pro Bellator, mas pela relação e o tratamento que o próprio Scott Coker dava para eles, né? O cara falou assim: não, aqui eu me sinto em casa, o cara faz o ambiente ficar confortável. Cyborg? A Cyborg é um exemplo disso. Mas se essa pessoa sai, o Scott Coker sai, será que esses caras vão querer ficar nesse esquema PFL, Series, temporada? Como é que vai ser? O cara pode simplesmente falar assim: não, quer saber? Eu vou lá pro UFC. A gente já teve o próprio Patrício Pitbull dando essa dica aí, falou assim: ó, cara, acho que é a hora de eu ir pro UFC, de eu fazer uma outras coisas. E a gente listou vários nomes que podem fazer essa migração. Tem um vídeo, vamos deixar aqui em cima pra você poder assistir lá, né? Alguns que o próprio UFC, inclusive, já sondou, né? Já falou que ele tem interesse, e o atleta falou que também tem interesse, então pra você descobrir que nomes são esses, dá uma olhada lá no nosso vídeo pra você poder acompanhar. Então assim, a PFL, ela tem muito a se desenvolver. A gente falou sobre o plantel, sobre o excesso de atletas para fazer a temporada, como é que ele vai fazer essas lutas por campeão, será que ele vai manter esses cinturões, esses eventos separados para sempre, isso vai acontecer só em 2024, no ano ali de amortização, enquanto as coisas se assentam, como é que ele vai fazer, porque tem diferença de regra, um evento você pode colocar cotovelada, no outro evento você não pode colocar cotovelada, quando você vai unificar vai valer a regra de onde? Categoria de peso. Categoria de peso, que a gente tem categorias de peso que tem no Bellator e não tem na PFL. A PFL falou que inicialmente não vai criar novas categorias de peso. E, sim, tem muita coisa que não está casando ainda, a máquina não está engrenando. E esse novo PFL mega evento aí vai ter que colocar uma direção. Hoje ele não tem uma cara, uma coisa que atrai o público, que o público entenda exatamente como funciona. Eu acho que simplesmente deixar as coisas como estão é bagunçado, tá? Eu acho que você, para ter interação com o público, ele tem que ser mais claro em como as coisas funcionam. Quando você começa a criar um monte de regrinha, o campeão da série aqui não é série, aqui é o campeão de não sei o que lá, 1000 campeões, é que nem quando você tem no boxe, você tem um campeão internacional, um campeão continental, um campeão não sei o que lá. Ninguém se importa com esses caras. Desculpa aí quem é campeão internacional ou continental. As pessoas se importam com o campeão mundial. Então assim, pode você criar uma confusão dentro do fã aí que o fã de MMA não está acostumado. Então de boxe já tá, mas de MMA não tá. Então assim, tem muita coisa para colocar no eixo para depois você falar assim: vou chegar junto do UFC e vou passar na frente dele aí como o maior evento de MMA do planeta. E aí tem toda uma situação também que, para quem não acompanha MMA há muito tempo, o Bellator no início também era desse estilo. Você não tinha categorias, você tinha, na verdade, um campeão da categoria, era feita uma temporada para definir o contender e esse cara enfrentava o campeão. Isso das temporadas do PFL é um negócio muito legal. Eu sempre falo aqui que é muito legal você trazer coisas diferentes, coisas que o maior não faz. Porque se você fazer só o que o UFC faz, ele já faz e já tem talvez os melhores lutadores do mundo. Então, vou oferecer alguma coisa diferente. Mas a gente não pode negar que o que o UFC faz, que é o padrão, você cria um vínculo mais forte. O campeão de uma categoria que defende cinturão, que está lá sendo posicionado como campeão o tempo inteiro, ele tem um peso diferente com um cara que só foi campeão uma temporada. Ele não é o campeão linear, ele é o campeão daquela temporada. Então ele não entra como campeão na próxima, ele entra como um desafiante ao posto de campeão da temporada novamente. É mais difícil de vender isso. Talvez o Bellator venha, gente, estamos conjecturando aqui, muita coisa pode acontecer, mas talvez o Bellator seja uma forma que o PFL encontre de talvez ter alguma coisa mais formal, mas não sei. Eu sei o seguinte, o PFL agora está muito forte, não vamos negar isso, está com excelentes nomes. Vai rivalizar com o UFC? Na minha opinião, não. Ainda não, pelo menos. Ainda não, perfeito, ainda não. O Bellator tinha bons nomes, o PFL tem bons nomes, mas vamos ser muito sinceros. O PFL está tentando vender agora que com isso ele vai ter finalmente como rivalizar, porque ele vai ter melhor contra melhor. Parcialmente sim. Em algumas categorias você vai ter realmente lutadores que estão lá no topo que você vai falar: cara, esse cara rivaliza com os caras que estão na Esse cara poderia ser campeão do UFC Exato, também, né? Mas não são todos, tá? E o UFC hoje, ele ainda detém os melhores lutadores do mundo em várias categorias de peso e os seus campeões
muitos deles ainda são unanimidades, né? Tipo, muita gente olha pro campeão do UFC e fala, esse cara seria campeão em qualquer lugar, em qualquer outro evento. Então, o PFL vai ter uma longa jornada pela frente para conseguir talvez chegar próximo. E eu digo chegar próximo, gente, porque ninguém na história conseguiu nem chegar perto. Então, chegar próximo já é um grande feito. Chegar perto, começar a incomodar, diz muito. Por quê? Todo mundo que fez isso foi comprado. Para quem não lembra, o EC foi comprado, Strike Force foi comprado, Pride foi comprado. Todo mundo que o UFC viu, cara, esse cara começou a se tornar um problema para mim. Tá se aproximando ou ele tem categorias que eu não tenho. O que eu vou fazer? Vou controlar o mercado, eu vou comprá-los. E por que o UFC nunca mais fez isso? Porque depois que ele fez aquele primeira leva, ele nunca se sentiu ameaçado de novo. O UFC não está ameaçado, Dana White não está ameaçado, Dana White não está nem aí. Ele está tão à frente da competição que para ele está muito bom. Então, eu acho que vai demorar para começar a fazer frente, mas repito, é um grande movimento e juntar o segundo com o terceiro é um excelente motivador para lutadores que estão no UFC, inclusive, pensarem agora em migrar, que não estão satisfeitos com o modelo do Bellator, começaram a sair de lá e dar mais força para eles. Pois é, agora a gente tem que ver, nessa feira livre aí, né, vai abrir a janela de transferência do MMA. Parece que você tá jogando futebol, né? A janela de transferência, vai ter uma galera que vai falar assim, pô, pra ganhar aquele 1 milhão lá da PFL, vou pra mim. Pô, vai pra lá. Vai ter o cara do Bellator que fala assim, não, agora eu vou me provar meu legado no UFC. Pô, vou pra lá. Então vai ter aquela mudança ali, vai assentar, o PFL ao longo dos próximos meses vai começar a dar uma direção, uma cara pro negócio dele e a gente vai ver em que direção ele vai. Hoje, ele realmente tem um volume gigantesco, um volume comparável ao volume do UFC. Vamos ver se ele consegue colocar esse volume para rodar e conseguir chegar lá nos números de vendas de pay-per-view e de grana que o UFC gera. Mas e vocês, o que vocês acham? Coloquem nos comentários. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais! Até mais!